No dia em que meu próprio filho esqueceu de comprar minha passagem para o casamento dele em Cancún, eu descobri que uma mãe pode ficar de fora da festa, mesmo tendo ajudado a construir o sonho. Eu sempre achei que, se um dia meu filho se casasse, eu seria a primeira da lista. Não a convidada de honra, não a mãe perfeita de vestido caro, só a mãe presente, sabe? Aquela que segura a barra quando o sonho começa como um rabisco num caderno e vira altar, flores, passagem, reserva de hotel. Desde pequeno, o Ricardo falava de viajar ao mundo. Eu, lavando louça na cozinha apertada do nosso apartamento, ouvia ele inventar histórias sobre praias de areia branca, mar azul turquesa e casamentos ao pôr do sol. Ele dizia: "Mãe, um dia eu ainda vou casar numa praia dessas, viu? Você vai chorar toda boba na areia." Eu ria, fingindo que não me emocionava. "Vou chorar mesmo, Ricardo, mas primeiro você tem que arrumar quem aguente esse seu jeito teimoso." Ele tinha aquele sorriso meio torto, um brilho nos olhos que sempre me lembrava do pai dele. Não pelo homem que o pai foi, mas pelo homem que poderia ter sido. Ricardo cresceu vendo eu me virar sozinha, costurando roupa dos outros à noite, fazendo unha no bairro de dia, aceitando qualquer bico para pagar escola, material, lanche. Talvez por isso, quando ele começou a ganhar bem na empresa e depois abriu a própria agência de viagens, eu sentia um orgulho que não cabia no peito. Tudo nele parecia dizer: "Deu certo, mãe, a senhora não falhou." Então, quando ele me contou que ia casar em Cancún, eu não pensei no preço da passagem, nem em hotel, nem em vestido. Eu só pensei: meu menino vai se casar de frente para o mar que ele sempre sonhou. E por alguns segundos, eu esqueci que, na prática, eu ainda era a mulher que fazia conta até para comprar frango. Lembro exatamente de como ele me contou. Era uma terça-feira qualquer. Eu estava na sala, descascando batata em cima de um pano de prato florido que já tinha visto dias melhores. A televisão passava uma novela antiga, no volume baixo. Ricardo chegou apressado, cheiro de perfume caro misturado com o cheiro de chuva que ele trouxe da rua. "Mãe," ele entrou já com o celular na mão, o sorriso maior do que o rosto. "Preciso te falar uma coisa." Eu larguei a batata na vasilha com água e sequei a mão no avental. "Pelo jeito não é conta para pagar, né?" brinquei. Ele riu. Aquele riso leve que sempre amolecia o meu coração. "Melhor que isso." Ele puxou a cadeira e sentou em frente a mim. Eu pedi a Ana em casamento, e ela disse sim. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Nem a televisão, nem o barulho da rua, nem o pingar da torneira velha. Só o coração batendo forte dentro de mim. Meus olhos arderam antes mesmo de eu perceber que estavam cheios de água. "Meu Deus, Ricardo." Foi tudo que eu consegui dizer, levando a mão à boca. Ele se levantou e veio me abraçar, apertado, como quando era criança e caía de bicicleta. "Você vai ser a sogra mais chata e mais amada do mundo, mãe." Ele riu no meu ouvido. "E vai chorar no meu casamento até acabar o lenço." Eu ri também, já com a vista embaçada. "Eu já tô chorando aqui na cozinha, imagina numa praia." Foi só então que ele disse a palavra: Cancún. "A gente vai casar lá, mãe, na praia, do jeito que eu sempre sonhei. Vai ser lindo. O pacote é completo. Hotel, festa, tudo. A senhora não faz ideia." Eu fechei os olhos por um instante, tentando imaginar. O barulho do mar, ele de terno claro, a Ana de vestido leve, o vento bagunçando o véu. E eu ali sentadinha na primeira fila, segurando um lencinho. "Se é o seu sonho, é o meu também", respondi. "Só me fala o dia que eu já começo a pensar no vestido. Não quero passar vergonha com essas minhas roupas de sempre." Ele deu risada. "A senhora não vai se preocupar com nada, tá? Eu organizo tudo. Passagem, hotel, vestido, se a senhora quiser. É tudo por minha conta. Dessa vez é o filho que cuida da mãe." Essas palavras ficaram gravadas em mim, como se alguém tivesse escrito a ferro quente. É o filho que cuida da mãe. Eu sorri, meio sem graça, acostumada a ser eu quem cuida. "Ricardo, eu posso ajudar com alguma coisa assim", arrisquei. "Mãe, por favor."
Ele segurou minhas mãos, sério. Deixa eu fazer isso, você já fez demais por mim a vida inteira. E eu deixei. Deixei porque queria acreditar que o tempo tinha finalmente virado a meu favor, que agora eu podia descansar um pouco, que depois de passar anos dizendo, vai meu filho, vai atrás dos seus sonhos, finalmente eu poderia dizer, agora é a minha vez de só sentar e assistir. Naquela noite, quando deitei na cama, fiquei olhando para o teto, sorrindo sozinha. Imaginava a viagem, o aeroporto, o avião. Nunca tinha saído do país. Na verdade, eu nunca tinha nem andado de avião. Tinha medo, confesso, mas um medo que vinha misturado com curiosidade, como criança olhando fogos de artifício pela primeira vez. Peguei um caderno velho na manhã seguinte e acordei com o celular apitando sem parar. 3 mensagens do Ricardo, todas enviadas tarde da noite. Peguei o aparelho com o coração leve e imaginando que ele estivesse animado com os preparativos. Mas não era isso. A primeira mensagem dizia: Mãe, amanhã te ligo, preciso ver umas coisas do casamento. A segunda: a agência pediu uns documentos seus. E a terceira, enviada quase 1 hora depois: depois te explico melhor. Fiquei com a terceira mensagem presa na cabeça. Depois te explico melhor. Essas palavrinhas sempre significavam que alguma coisa não estava como planejado. Enquanto fazia café, tentei espantar a ansiedade. Ele devia só estar cansado. Organizar casamento, ainda mais fora do país, não devia ser fácil. Passei o dia ocupando a mente com pequenos afazeres. Estendi roupa, lavei o banheiro, respondi mensagens de clientes das unhas, mas o tempo inteiro meu pensamento voltava à mensagem dele. No fim da tarde, o telefone tocou. O nome dele apareceu na tela. Atendi com o sorriso já preparado. Oi, meu filho, dormiu bem? Do outro lado, um silêncio curto. Depois, ele respirou fundo. Mãe, preciso te dizer uma coisa. Senti minhas mãos ficarem geladas. O que foi, Ricardo? Ele hesitou e isso não era um bom sinal. Eu tô com alguns problemas com a agência. Os últimos voos lotaram muito rápido. A gente está tentando resolver, mas talvez eu não consiga te colocar no mesmo voo da gente. Meu coração deu um tropeço, mas tentei me manter firme. Tudo bem, Ricardo. Eu não me importo de ir em outro voo. A viagem é longa mesmo. Então, ele engoliu seco. Na verdade, não é só o voo. É o hotel também. As suítes do pacote fecharam antes do esperado. A gente vai ficar no resort principal, mas para você só sobrou um hotel mais afastado, com menos estrutura. Eu apertei o pano de prato nas mãos. E você já reservou esse hotel para mim? Ainda não, ele respondeu rápido. Eu tô vendo se consigo outra alternativa. É que tá tudo muito caro, mãe. Subiu tudo de última hora. Meu peito apertou. Ele nunca tinha falado comigo daquele jeito, como se eu fosse um item opcional, uma peça que não encaixava no cenário perfeito. Filho, tentei dizer com a voz baixa, é só uma viagem, não quero atrapalhar. Ele suspirou fundo, cansado, não irritado, cansado, quase como se eu fosse mais uma coisa na lista dele. Mãe, deixa eu tentar ver com a Ana. Talvez ela consiga alguma coisa com a família dela. Depois te aviso, tá? E desligou. Fiquei parada no meio da cozinha, com o telefone ainda na mão, como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dos meus pés. Não era o problema do voo, nem do hotel. Era a sensação de ser tratada como um detalhe e não como a mãe dele. Mais tarde, enquanto eu dobrava roupas no sofá, recebi outra mensagem. Mãe, infelizmente esgotou tudo. Não tem mais passagem, nem hospedagem. Infelizmente a senhora não vai conseguir ir. Li, reli, e meu peito começou a arder de um jeito que eu não queria sentir. Minha mão tremia quando respondi. Está tudo bem, Ricardo. Fiquem tranquilos. Aproveitem o casamento de vocês. Ele não respondeu.
Fechei o celular devagar, respirando fundo, como quem tenta segurar o coração com as duas mãos para ele não se partir ali mesmo. E, pela primeira vez em muitos anos, entendi o que é sentir a dor de estar presente em tudo, menos no lugar onde eu mais importava. A gaveta e comecei a anotar. Coisas para fazer antes do casamento do Ricardo em Cancún. Naquela noite, quase não dormi. Rolava de um lado para o outro, tentando colocar na cabeça que era só uma confusão, que meu filho não faria comigo de propósito. Mas cada vez que meus olhos fechavam, eu via a mesma cena: o casamento dele, o altar na praia, as pessoas sorrindo, o sol se pondo, e um espaço vazio onde eu deveria estar. Quando finalmente levantei, o dia já clareava. Fui direto para a cozinha e coloquei água para ferver. Era o que eu fazia quando precisava me acalmar. Ocupava as mãos, assim a cabeça não doía tanto. Enquanto passava café, o telefone vibrou na mesa. Olhei automaticamente com um fio de esperança boba. Talvez ele tivesse conseguido outra passagem, outra reserva, outro jeito. Mas não era Ricardo. Era a Ana, a futura noiva. A mensagem dizia: "Bom dia, dona Helena. Só queria avisar que a gente está fechando hoje a contagem de convidados no resort. A senhora vai querer algum tipo de lembrancinha especial da cerimônia?" Fiquei parada, olhando para a tela, o coração encolhendo mais um pouco. Como ela sequer imaginava que eu estaria lá? Respondi devagar: "Meu filho disse que não tem mais lugar para mim." Demorou exatos 3 minutos para ela ligar. Atendi com a voz trêmula. "Dona Helena, como assim? O Ricardo falou isso mesmo?" "Falou sim. Disse que acabou tudo. Voo, hotel, que eu não ia conseguir ir." Do outro lado ouvi o som da respiração dela abafada, como se tentasse pensar rápido. "Mas isso não faz sentido?" Ela parecia verdadeiramente surpresa. A família dele toda está confirmada. Inclusive pessoas que nem iriam mais voltaram para a lista ontem. Eu fechei os olhos por um instante. "A família toda?" perguntei, baixinho. "Sim, todos." Meu chão balançou. Todos, menos eu. "Ana," minha voz falhou. "Eu só não quero causar confusão. Se o Ricardo decidiu assim, deve ter um motivo." "Não, dona Helena," ela interrompeu firme. "Isso não é motivo. Isso é falta de respeito. Eu vou falar com ele agora mesmo." "Não faz isso, por favor," pedi. Rápido, quase implorando. "Não quero briga por minha causa." "Não é briga," ela insistiu. "É questão de respeito. A senhora é a mãe dele. Isso não se faz." Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela desligou. Fiquei sentada na cozinha, segurando a xícara de café como se fosse a única coisa que me mantinha inteira. Minutos depois, o telefone vibrou novamente. Agora sim, era o nome dele. Atendi. "Mãe," ele começou, com uma voz irritada. "A Ana me ligou dizendo que você está confundindo tudo. Por que você falou aquilo para ela?" "Eu?" perguntei, surpresa. "Eu só disse o que você me falou, Ricardo." "Mas você não precisava ter falado daquele jeito. Agora ela está achando que eu deixei a senhora de fora de propósito." Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois respondi: "E você deixou?" Ele ficou mudo. Aquele silêncio me cortou mais do que qualquer palavra. "Mãe," ele disse finalmente, a voz cansada, "é muita coisa para organizar. Eu não tive tempo. Eu simplesmente esqueci, tá?" Esqueceu. Essa palavra se estilhaçou dentro de mim como vidro quebrando. "Tá bom, Ricardo," falei, tentando manter a voz firme. "Se você esqueceu, então pronto. Acontece." "Não fica assim, mãe," ele tentou suavizar. "A gente manda fotos, faz chamada de vídeo, vai ser quase como se a senhora estivesse lá." Meu coração apertou com uma dor que eu não sabia que existia. "Claro, meu filho," respondi, engolindo o choro. Quase como se eu estivesse lá. E desliguei antes que minha voz traísse minha dor.
Depois que o telefone caiu na mesa, eu fiquei parada, olhando para o nada. Não era descartável, não era esquecível, eu era a mãe dele. Mas naquele momento, pela primeira vez, eu me senti como se fosse ninguém. Os dias que antecederam o casamento foram os mais longos da minha vida. A cada manhã eu acordava com a mesma sensação amarga no peito, uma mistura de tristeza, humilhação e uma pontinha de esperança tola de que a qualquer momento o Ricardo bateria à minha porta dizendo: "Mãe, consegui, você vem comigo." Mas esse momento nunca chegou. No dia anterior ao casamento, acordei com o telefone tocando. Era minha comadre, a Júlia, sempre animada, sempre curiosa demais. Atendi, tentando parecer normal. "Oi, Helena", falou empolgada. "Acordada cedo assim? Vai viajar a que horas?" Eu fechei os olhos por um instante. "Não vou viajar não, Júlia." "Não vai?" A voz dela ficou tensa na mesma hora. "Mas como assim? O casamento é amanhã? Todo mundo da família do Ricardo viajou ontem." Senti o estômago embrulhar. "Todo mundo?" perguntei baixinho. "Claro! A prima dele postou até foto no aeroporto. O irmão da Ana também. Só falta você, mulher." Engoli em seco, tentando segurar as lágrimas. "Ele esqueceu de comprar minha passagem." Esqueceu? Ela repetiu, quase sem acreditar. "Mas isso não existe, Helena. Não existe. Como é que uma mãe fica de fora do casamento do próprio filho?" Eu não tinha resposta. Ou talvez tivesse, mas doía demais admitir. Depois que desliguei, fui até o quarto e sentei na beira da cama. A casa estava tão silenciosa que eu podia ouvir o som da minha própria respiração, fraca, irregular. Peguei uma caixinha de madeira da gaveta, uma caixa velha, cheia de fotos do Ricardo pequeno, ele no primeiro dia de aula, segurando o meu pescoço com medo de me soltar, ele com os dentes tortos, sorrindo depois de perder o primeiro, ele segurando o boletim na mão, todo orgulhoso porque tinha passado de ano. Passei o dedo por cima da foto dele aos 8 anos, com o rosto sujo de picolé abraçado em mim no parque. Eu sussurrei: "Em que momento eu deixei de ser importante para você, meu filho?" A campainha tocou. Demorei um pouco para levantar, pensando que talvez fosse algum vizinho, mas quando abri a porta levei um susto. Era minha irmã, a Marta. Ela sempre aparecia de surpresa, mas daquela vez o olhar dela tinha algo diferente. Um misto de pena e raiva. "Helena", ela disse, me olhando de cima a baixo. Eu fiquei sabendo. Eu desviei o olhar. "Não precisava ter vindo." "Precisava sim", ela respondeu, entrando sem pedir permissão. "Você não vai ficar aqui sozinha no dia do casamento do seu filho como se fosse lixo." "Marta, não fala nada." Ela ergueu a mão. "Ele te deixou de fora, Helena. Isso é imperdoável." Senti o peito arder. "Marta, ele é meu filho. E você é mãe dele. E sabe o que os filhos não fazem, Helena? Eles não deixam a mãe para trás no dia mais importante da vida deles." Eu engoli seco, sentindo cada palavra bater em mim como uma pancada. "Olha", ela disse mais suave, "você não merece isso, nem um pouco." Sentei no sofá, exausta. "Eu só queria estar lá", eu confessei com a voz quase sumindo. "Só isso." Ela se aproximou e colocou a mão sobre a minha. "Você devia ver como estão as fotos na internet. Todo mundo lá, sorrindo, mochila, malas. Até o tio Ambrósio, aquele que nem gosto tem mais de sair de casa." Meu coração bateu forte. "O tio Ambrósio?" Perguntei incrédula. "Até ele?" "Até ele." Eu senti o mundo girar devagar. Não era só esquecimento, não era só erro. Era escolha. E eu não tinha sido escolhida. Uma dor funda atravessou meu peito, tão forte que precisei levar a mão ao coração. A Marta suspirou fundo. "Helena, você precisa fazer alguma coisa." Olhei para ela. "Como o quê?" Ela me olhou firme.
Como deixar de ser a mulher que sempre fica calada, que aceita tudo. Hoje é o casamento dele. Mas e amanhã? Vai ser o quê? O nascimento do filho? O Natal? A vida inteira te colocando em segundo plano? Fechei os olhos. Eu sabia que ela tinha razão. Sabia, mas ouvir doía. Helena, ela disse baixinho, apertando minha mão. Você merece muito mais do que isso. Quando ela saiu, a casa ficou silenciosa de novo. Eu me levantei devagar, fui até a janela e fiquei olhando o céu escurecer. Foi ali, naquela solidão profunda, que eu tomei minha primeira decisão em anos. Uma decisão que mudaria tudo. Eu não ia mais esperar ser lembrada. A noite caiu pesada, como se o mundo inteiro estivesse me olhando por dentro. Eu não conseguia comer, não conseguia sentar, não conseguia ficar em paz. A sensação de abandono era tão grande que parecia preencher a casa toda. Caminhei pelo corredor, lentamente, passando a mão nas paredes que eu mesma pintei anos atrás. Cada detalhe daquela casa carregava um pedaço da minha vida, da minha luta, do meu amor pelo Ricardo. E mesmo assim, naquele momento, tudo parecia tão distante. Na sala, o telefone vibrou novamente. Meu coração disparou. Parte de mim ainda esperava que fosse ele pedindo desculpa. Mas era um vídeo. Um vídeo marcado com uma notificação. Família Oliveira. Enviou um vídeo novo. Cliquei sem pensar. O vídeo começou com gritos animados no aeroporto. Filmaram o grupo inteiro, com malas coloridas, camisetas estampadas com a cara do casal, balõezinhos em forma de coração. E então, no meio da confusão, apareceu ele, o Ricardo, rindo, sorrindo de orelha a orelha, segurando a Ana pela cintura enquanto rodopiava com ela. Atrás deles, a mãe da noiva fazia piada, tirando foto do grupo. Um monte de parentes que eu nem conhecia posavam para a câmera como se estivessem indo para a viagem da vida. Mas não foi isso que realmente me destruiu. Foi o momento em que alguém perguntou atrás da câmera: Ricardo, sua mãe não vem? Ele nem pensou. Nem parou para respirar. Ele apenas respondeu rindo: Ah, minha mãe? Não deu, né? Ela é meio enrolada. Deixou para a última hora, aí ficou difícil encaixar ela em voo, hotel, essas coisas. Minha visão ficou turva. Eu apertei o telefone com tanta força que minhas mãos começaram a doer. Enrolada. Deixei para a última hora. Como se eu tivesse escolhido ficar de fora. Como se fosse culpa minha. O vídeo continuou, mas eu não consegui ver até o final. Pausei com o dedo tremendo e larguei o celular no sofá, minhas pernas fracas. Sentei devagar no chão. Comecei a chorar em silêncio primeiro. Depois o choro veio forte, sem controle, como se toda a dor reprimida de anos estivesse vindo à tona. Chorei pelo vídeo, chorei pelas palavras dele, chorei pela mentira fácil que saiu da boca do meu filho, a mesma boca que eu beijei tantas vezes quando ele era pequeno. Eu abracei meus joelhos e deixei a dor vir. Depois de um tempo que eu nem consegui medir, o choro começou a diminuir. A respiração voltou, ainda trêmula, mas voltou. Limpei o rosto com a manga da blusa e fiquei em silêncio, olhando para o nada. E aí, algo dentro de mim mudou. Um fio, que antes estava preso, arrebentou. Um peso desceu dos meus ombros. E pela primeira vez, desde que tudo começou, eu senti algo que nunca imaginei sentir. Eu deixei de esperar que meu filho viesse atrás de mim. Levantei devagar, como quem aprende a andar de novo. Fui até a cozinha, peguei um copo d'água, olhei meu reflexo na janela e sussurrei, com a voz firme. Não sou eu quem está perdendo, Ricardo. É você.
A frase saiu tão verdadeira, tão limpa que ecoou dentro de mim. Eu sabia, naquele instante, que a minha vida não estava mais amarrada às escolhas dele, que eu já tinha sofrido o suficiente, que ficar ali, parada, esperando para ser lembrada, era a pior forma de amor. A noite seguiu silenciosa, mas eu, pela primeira vez em muito tempo, estava pronta. Porque no dia seguinte, enquanto eles se preparavam para um casamento perfeito à beira-mar, eu decidiria o que fazer com a minha vida. Sozinha, forte e sem pedir mais nada a ninguém. Acordei no dia do casamento sentindo um silêncio estranho dentro de mim. Não era mais tristeza nem raiva, era uma calma dura, como se eu finalmente tivesse chegado no limite e dali em diante nada mais pudesse me ferir como antes. O sol entrava pela cortina fina da sala. Sentei à mesa, coloquei um pouco de café na xícara e fiquei olhando para o vapor subindo, tentando entender como minha vida tinha chegado àquele ponto. Sempre sonhei com o dia em que veria meu filho se casar. Sempre achei que estaria ao lado dele, sorrindo, chorando, segurando sua mão antes de ele entrar na cerimônia. Mas naquele dia, eu estava sozinha na minha cozinha, vestindo o mesmo roupão de sempre, como se fosse apenas mais um sábado. Meu telefone vibrou. Peguei com um fio de esperança, talvez dessa vez fosse uma mensagem dele. Mas era só uma notificação automática do grupo da família dele. Quando abri, quase perdi o ar. A primeira foto mostrava o Ricardo no altar, sorrindo de um jeito que eu conhecia desde menino, aquele sorriso que só aparecia quando ele estava realmente feliz. A segunda foto mostrava a Ana entrando, com um vestido branco voando levemente com o vento. A terceira foto, essa me atingiu como uma pancada. Era uma foto grande, tirada depois da cerimônia. A família toda reunida. A mãe da noiva, o pai, os tios, primos, amigos, padrinhos, todos. Menos eu. Eu passei a mão pela tela, devagar, como se pudesse encontrar um resquício meu naquele cenário. Mas não havia. Eu não estava ali, nem ao fundo, nem nas laterais, nem em nenhum lugar. Eu fui excluída de um momento que eu ajudei a construir a vida inteira. O telefone vibrou de novo. Era a Ana. Espero que esteja bem. O casamento foi lindo. Pensei muito na senhora hoje. Eu respirei fundo e respondi. Fico feliz por vocês. Que Deus abençoe essa nova fase. Ela respondeu com um emoji, de coração. O Ricardo não mandou nada. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhum bom dia. Nada. Meu coração apertou, mas eu não chorei. A dor já tinha passado da fase das lágrimas. Levantei, fui até o quarto e comecei a arrumar umas coisas dentro de uma bolsa. Algumas roupas, meus documentos, o pouco de dinheiro que eu tinha guardado. Fiz tudo em silêncio, sem pensar muito. Quando a gente pensa demais, a gente desiste. Enquanto dobrava as últimas peças, falei baixinho. Se eu sempre estive aqui por você, Ricardo, agora eu vou estar aqui por mim. Fechei o zíper da bolsa. Olhei para o espelho. Olhei para o meu próprio rosto, marcado, cansado. Mas vivo. Eu não sabia para onde ia, não sabia o que ia fazer. Só sabia que ficar ali, naquele lugar onde eu tinha sido esquecida tantas vezes, não era mais uma opção. Peguei a bolsa, desliguei as luzes, tranquei a porta e saí. Sem olhar para trás, porque naquele momento, algo dentro de mim dizia que se eu continuasse ali, eu nunca mais me encontraria. E pela primeira vez na vida, eu escolhi a mim.
Peguei um ônibus sem destino certo. Sentei perto da janela, deixando a paisagem correr enquanto tentava organizar os pensamentos. A verdade é que eu não tinha plano nenhum. Só sabia que precisava respirar longe daquela casa, longe daquela dor. O ônibus seguia pela estrada, cortando bairros que eu não reconhecia. A cada quilômetro eu sentia como se um peso saísse das minhas costas, mas ao mesmo tempo um espaço enorme e vazio se abria dentro de mim. Depois de algumas horas, desci numa cidade pequena, tranquila, com ruas cheias de árvores e um silêncio que me acolheu sem perguntas. Caminhei devagar, observando os moradores conversando nas portas das casas, as crianças correndo descalças, e pela primeira vez em dias senti o ar entrar nos pulmões sem esforço. Encontrei uma pousadinha simples no centro. A dona era uma senhora de cabelos brancos e sorriso gentil. Quando me viu na porta com aquela mala pequena na mão, perguntou: "Vai querer um quarto por quantos dias?" "Ainda não sei", respondi. "Talvez alguns dias." Ela assentiu, como se entendesse mais do que eu conseguia explicar. "Aqui a gente não tem pressa, pode ficar o tempo que precisar." E aquilo me tocou de um jeito que eu não esperava. Subi para o quarto e assim que fechei a porta, me sentei na cama. A janela dava para uma praça com um coreto antigo, e o som do vento misturado com o canto dos pássaros criava uma música suave, que me embalou. Tirei o celular da bolsa. Havia 17 mensagens nos grupos da família dele. Fotos do jantar pós-cerimônia, vídeos do casal dançando, gente rindo, bebendo, comemorando. Mas nada do Ricardo. Nenhuma mensagem minha perdida entre aquelas comemorações. E pela primeira vez, aquilo não me fez chorar. Apenas confirmou o que meu coração já sabia. Desliguei o telefone, coloquei dentro da gaveta e deixei lá. Naquela noite desci para jantar na salinha da pousada. Era tudo muito simples: arroz, feijão, frango assado. Mas cada garfada tinha gosto de lar, um lar que eu não sentia fazia tempo. Enquanto comia, a dona da pousada se aproximou. "Veio descansar?" Ela perguntou com delicadeza. Eu respirei fundo antes de responder. "Vim tentar me encontrar um pouco." Ela sorriu. "Às vezes é isso que a gente precisa, sumir um pouco para voltar inteira." A frase dela ficou ecoando na minha mente pelo resto da noite. Depois do jantar, voltei ao quarto. Deitei na cama, olhando para o teto. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu não senti vontade de olhar o celular, de esperar por uma mensagem que não viria. Eu estava começando a aceitar uma verdade dolorosa, mas necessária. Eu não podia mais viver esperando que meu filho me escolhesse. O sono veio devagar, silencioso, como se tivesse piedade do meu cansaço. E eu adormeci, sem culpa, sem medo e pela primeira vez em muito tempo, sem esperar nada de ninguém. No dia seguinte, acordei mais leve. Não era felicidade, ainda estava longe disso, mas era como se a dor tivesse deixado espaço para eu respirar. Abri a janela e deixei o vento da manhã entrar, trazendo o cheiro de bolo recém-saído do forno da padaria da esquina. Enquanto observava a praça quieta, senti algo curioso. Pela primeira vez em anos, eu não tinha obrigação nenhuma. Não tinha manicure marcada, não tinha contas atrasadas para resolver naquele exato minuto, não tinha ninguém me chamando para procurar documento, comprar presente, organizar mala, ajudar com pedido, nada. Eu estava sozinha. E de um jeito estranho, estava tudo bem. Desci para tomar café. A dona da pousada, sempre com aquele olhar que parecia enxergar através de mim, colocou uma xícara cheia na minha frente. "Dormiu bem?" "Melhor do que esperava", respondi. Ela sorriu. Quando a alma para de gritar, o corpo agradece. Fiquei quieta por um momento, mexendo no café, pensando no casamento que tinha acontecido na noite anterior.
Pensei no Ricardo, na Ana, na festa, no mar azul, nas risadas. Pensei em como ninguém ali deve ter notado minha ausência além da noiva. Senti uma pontada, não de tristeza, mas de realidade. Eu era uma sombra naquele cenário. Depois do café, saí para caminhar pela cidade. As ruas tranquilas, os vizinhos conversando nas calçadas, as flores nos canteiros. Tudo parecia tão diferente da correria que eu tinha deixado para trás. Era como se o mundo aqui se movesse mais devagar, me permitindo existir sem pressa. Sentei num banco da praça e fiquei observando as crianças brincando de esconde-esconde. Uma delas tropeçou e caiu. Da calçada, a mãe correu na mesma hora, ajoelhando-se e perguntando: "Machucou, meu amor?" A criança fez um bico, mas logo abriu um sorriso quando a mãe soprou o joelho machucado. E eu senti o peito apertar. Foi impossível não lembrar do Ricardo pequeno correndo pelo quintal, caindo, levantando, me chamando com aquela vozinha fina: "Mãe, me ajuda!" Eu jurava que aquele amor seria para sempre, que ele me carregaria com ele, não importa onde fosse. Mas agora, parecia que o fio que nos ligava tinha se desgastado tanto que, quando rompeu, não fez barulho nenhum. Peguei meu celular de novo. Dessa vez não por esperança, mas por curiosidade. Quando desbloqueei, havia apenas uma mensagem nova: "Bom dia", enviada pela Ana. Nenhum texto do Ricardo, nem sequer um coração, um áudio, uma foto, nada. Eu deixei o telefone cair no colo. Foi naquele instante que uma verdade dolorosa e profunda finalmente se encaixou dentro de mim. Eu passava a vida tentando ser suficiente para alguém que já não me via. Era isso. Simples e brutal. Voltei para a pousada devagar, sentindo cada passo como se fosse parte de um ritual silencioso. Quando cheguei ao quarto, fechei a porta atrás de mim e sentei na cama. Não chorei, não tremi, não questionei, apenas aceitei. Naquela noite, enquanto a cidade inteira dormia, eu fiquei acordada, olhando para o teto, pensando no que viria depois. Eu sabia que minha vida tinha mudado. Sabia que nada voltaria a ser como era. E sabia que dali para frente eu teria que aprender a viver sem esperar o amor que eu dei a vida inteira. Quando o relógio marcou meia-noite, fiz algo simples, mas simbólico. Apaguei a última conversa aberta com o Ricardo. Não era vingança, não era raiva, era só fim. Um fim silencioso. E ao mesmo tempo, um começo. Acordei no terceiro dia com uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a mudar. Não para pior, mas de um jeito inesperado. O céu estava nublado, a cidade silenciosa, e o vento da manhã entrava pela janela com um cheiro de chuva que sempre me trazia memórias antigas. Desci para tomar café e a dona da pousada me perguntou: "Vai passear hoje?" "Talvez", respondi. "Acho que preciso caminhar um pouco." Ela assentiu e voltou a arrumar a mesa. Havia algo confortante naquela rotina simples. Mas ao mesmo tempo, eu sentia que o silêncio começava a ficar apertado demais. Eu precisava fazer algo, mesmo que fosse pequeno. Algo que me lembrasse que eu ainda existia. Peguei minha bolsa e saí pela rua. A cidade estava calma. Tão calma que dava a impressão de que o mundo tinha esquecido de acelerar. Caminhei até uma feirinha que havia na praça, cheia de barracas coloridas e pessoas vendendo artesanato, doces, flores, bordados. Enquanto observava uma senhora trançando pulseiras, ouvi atrás de mim um barulho de passos rápidos. Não dei importância, mas segundos depois,
Um toque no meu ombro me fez virar devagar. Era a Ana. Os olhos dela estavam inchados, o rosto cansado, e o vestido leve que ela usava parecia mais desalinhado do que deveria. Eu fiquei parada, sem conseguir dizer nada. Ela respirou fundo. Dona Helena, eu procurei a senhora em todo lugar. Meu coração disparou. O que você está fazendo aqui? Perguntei com a voz mais firme do que eu pretendia. Onde está o Ricardo? Ela desviou o olhar e eu percebi que algo estava errado. Muito errado. Ele voltou para o Brasil ontem à noite. A gente não ficou para a lua de mel. Meu peito apertou. Voltou? Por quê? Ela piscou rápido, tentando segurar as lágrimas. Porque ele surtou quando percebeu que a senhora não estava lá. Fiquei imóvel. Como assim? Ele brigou com todo mundo. A voz dela tremia. Com a família dele, com a minha, com os padrinhos, com os convidados. Ele disse que o casamento inteiro perdeu o sentido porque a mãe dele não estava presente. Ele não conseguia nem olhar para mim direito. Disse que não era para ser assim. Eu senti o chão fugir. Ela continuou. Ele ficou muito mal, Dona Helena, muito. Começou a beber, a chorar, a dizer que estragou tudo. Minha família tentou ajudar, mas ele só repetia que lembraria desse dia como o dia em que decepcionou a mãe dele. A gente tentou ficar no hotel, mas ele estava tão transtornado que achamos melhor voltar. Eu levei a mão ao peito. Meu Deus! Ana enxugou o rosto, respirando fundo. Eu sei que ele errou. Eu sei que a senhora sofreu. Mas ele está pagando o preço agora. E está pagando sozinho. Ele está te procurando desesperadamente desde ontem. Ele passou na sua casa, ligou para todo mundo, foi ao salão onde a senhora trabalha. Ele não sabe onde a senhora está. Meu estômago se revirou. E ela hesitou um segundo. Eu não sei se ele aguenta te perder de verdade. Eu senti o mundo ao meu redor ficar em silêncio. As pessoas na feira sumiram, o barulho desapareceu, só existia eu e aquela verdade crua diante de mim. Ana deu um passo mais perto. Dona Helena, por favor, o Ricardo está quebrado. Ele não precisa de bronca agora, ele precisa da senhora. Eu fechei os olhos devagar, tentando respirar. Ela esperou. Quando abri os olhos de novo, senti que algo dentro de mim, algo que eu havia enterrado, começava a se mover. Onde ele está? Ana respirou aliviada. No aeroporto. Ele está tentando te encontrar. Ele acha que a senhora viajou para algum lugar e está indo de sala em sala perguntando seu nome para as atendentes. Meu coração disparou, doendo e pulsando ao mesmo tempo. Eu preciso ir, sussurrei. Meu corpo já sabia antes da minha mente. Eu precisava ver meu filho. A chuva começou a cair fina quando eu deixei a feirinha para trás. Cada passo parecia acelerado pelo meu coração, que batia forte, como se soubesse que algo muito maior do que eu estava prestes a acontecer. Eu te procurei em todo lugar. Eu não dormi. Eu fui na sua casa, falei com o vizinho, com parente, fui no seu salão, no bairro todo. Mãe, eu achei que você tinha me deixado, que tinha ido embora por minha culpa. Eu apertei o abraço. Eu fui embora, sim, admiti. Mas não para te deixar. Fui para me encontrar. Ele se afastou só o suficiente para olhar no meu rosto. Eu não mereço você. Eu respirei fundo. Ricardo, você é meu filho. Eu sempre vou te amar. Mas o amor não te dá permissão para me esquecer. Ele fechou os olhos, deixando mais lágrimas caírem. Eu sei, e eu falei feio. Eu passei a mão no rosto dele, limpando as lágrimas. A vida sempre dá uma segunda chance, meu filho, mas depende de você o que vai fazer com ela. Ele assentiu, ainda com o rosto molhado. Me deixa provar, por favor. Me deixa consertar. Eu respirei fundo, sentindo o peito apertado, mas também quente, não de dor, mas de reencontro. Então vamos começar, disse baixinho. Mas vamos começar devagar. Ele me abraçou de novo, e pela primeira vez em muito tempo, ele não foi o menino que eu perdi.
Era o homem que estava tentando voltar. Ficamos ali, abraçados no meio do saguão, como se o mundo inteiro tivesse parado para nos olhar. Eu sentia o olhar das pessoas ao redor, mas pela primeira vez não me importei. Era só eu e o meu filho, finalmente se encontrando depois de um abismo que parecia impossível de atravessar. Quando ele se acalmou um pouco, afastou o rosto do meu ombro, ainda me segurando pelos braços como se tivesse medo de que eu desaparecesse. Você tá magra, mãe, ele murmurou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Eu estou, respondi, sem rodeios, cansada de carregar tudo sozinha. Ele abaixou a cabeça, envergonhado. Eu sei que você sempre fez tudo por mim. E mesmo assim, no momento em que eu devia ter te colocado em primeiro lugar, eu te coloquei em último. Você me tirou da lista, Ricardo. Corrigi, com doçura, mas sem suavizar a verdade. Não foi só me colocar em último, foi me tirar. Ele respirou fundo, como se aquelas palavras pesassem sobre ele como uma pedra. Eu fui covarde, eu admiti. Eu quis impressionar todo mundo, quis agradar a família da Ana, quis fazer um casamento perfeito e esqueci quem me ensinou o que é amar de verdade. Troquei prioridade por aparência. E eu não percebi isso até ver todo mundo lá, menos você. As palavras entraram em mim como um corte, mas ao mesmo tempo como um remédio. E por que você disse que eu me enrolei? Perguntei firme. Por que me colocou como culpada diante dos outros? Ele fechou os olhos por um momento, como se tivesse vergonha até de lembrar. Porque eu não queria admitir que a culpa era minha. Era mais fácil dizer que você tinha deixado para depois do que contar que eu simplesmente não paguei a sua passagem. Eu achei que dava tempo, que ia conseguir, sei lá. E quando vi, o prazo tinha passado, o orçamento tinha estourado, e em vez de assumir, eu menti. Você mentiu sobre mim, repeti, sentindo a dor mais funda naquela parte. Eu sei. E cada vez que eu repetia essa mentira, alguma coisa aqui dentro ia morrendo. Ele levou a mão ao peito. Aquele vídeo no aeroporto, quando eu vi depois, eu quase não me reconheci. Eu o observei em silêncio. Ele continuou. Quando a Ana me mostrou a mensagem que você mandou dizendo que estava tudo bem, eu soube que não estava. Eu conheço a senhora. E se você chegasse ao ponto de dizer tudo bem com essa calma, é porque tinha doído mais do que um grito. Meus olhos marejaram. Doeu, admiti. Doeu como se eu tivesse perdido você, sem te enterrar. Ele fechou o rosto de dor. Eu não merecia que você viesse, ele murmurou. Mas eu também não sabia viver com a ideia de olhar para aquelas fotos pro resto da vida, sabendo que te deixei de fora. Nós dois ficamos em silêncio por alguns segundos. Ana se aproximou devagar, sem interromper, como se pisasse em vidro. Ela colocou a mão no ombro do Ricardo, mas olhou diretamente para mim. Dona Helena, eu sei que não sou ninguém para dizer isso, mas eu vi de perto o que ele passou. Ele não dormiu, ele não comeu, ele entrou na igreja chorando antes da cerimônia, ele saiu da festa no meio. O casamento que ele tanto sonhou virou um pesadelo, porque a senhora não estava lá. Eu inspirei fundo, sentindo a verdade pesar no ar. Mas eu também não estava aqui por um motivo, Ana, respondi. Eu precisava entender se a minha vida valia alguma coisa longe do papel de mãe. Se eu era alguém além de a mãe do Ricardo. Ricardo me olhou surpreso. E o que você descobriu? Ele perguntou. Eu encarei com calma. Descobri que você é parte da minha vida, mas não é a minha vida toda. E que se eu continuar me anulando, você vai continuar achando normal me deixar por último. Ele engoliu seco, como se cada palavra fosse um espelho na frente dele. O que eu posso fazer? Ele perguntou, quase sussurrando. Me diz o que eu posso fazer para
pelo menos tentar consertar. Fiquei em silêncio por alguns instantes. Depois falei: primeiro, você vai parar de contar a versão em que eu sou a enrolada, a esquecida, a culpada. Você vai dizer a verdade, para todo mundo, sem me poupar, sem te poupar. Ele assentiu na hora. Eu prometo. Vou ligar para cada um se for preciso. Segundo, continuei, você vai entender que o seu casamento não apagou o que você fez. Não é porque você está casado que tudo se ajeita automaticamente. Você vai ter que reconstruir a confiança, com atitudes. E essas atitudes não são presentes, são presenças. Ele olhou nos meus olhos, sério. Eu topo, o tempo que levar. Terceiro, e aqui minha voz suavizou, você vai aceitar que, por um tempo, a minha vida não vai girar em torno da sua. Eu escolhi sumir um pouco para me reencontrar. E mesmo que você tenha me achado hoje, isso não significa que eu vou largar esse processo. Um medo apareceu no olhar dele. Você vai embora de novo? Ele perguntou quase como menino. Eu respirei fundo, respondi: eu vou continuar aqui por alguns dias. Depois, talvez eu volte para casa. Talvez eu faça outra coisa. O que importa é que dessa vez eu vou decidir pensando em mim também, não só em você. Ele ficou quieto. Não era a resposta fácil que ele queria, mas era a resposta verdadeira que ele precisava ouvir. Terceiro, e aqui minha voz suavizou, você vai aceitar que, por um tempo, a minha vida não vai girar em torno da sua. Eu escolhi sumir um pouco, para me reencontrar. E mesmo que você tenha me achado hoje, isso não significa que eu vou largar esse processo. Um medo apareceu no olhar dele. Você vai embora de novo? Ele perguntou, quase como um menino. Eu respirei fundo. Eu vou continuar aqui por alguns dias, respondi. Depois, talvez eu volte para casa. Talvez eu faça outra coisa. O que importa é que, dessa vez, eu vou decidir pensando em mim também, não só em você. Ele ficou quieto. Não era a resposta fácil que ele queria, mas era a resposta verdadeira que ele precisava ouvir. Depois de alguns segundos, ele fez algo que eu não esperava. Ele soltou minhas mãos e as segurou de novo, dessa vez com respeito. Tá na hora de eu aprender que mãe não é garantia eterna de perdão, né? Sorri de leve. Mãe é amor eterno. Perdão é a construção. Ele abaixou a cabeça, murmurando. Então deixa eu construir. Nem que seja um tijolo por dia. Eu apertei suas mãos de volta. E naquele aeroporto frio, com o cheiro de café e chão molhado pela chuva, nós não voltamos para o que éramos antes. Mas começamos a ser algo novo. Saímos do saguão devagar, como se cada passo precisasse de cuidado para não quebrar o silêncio frágil que estava entre nós. O Ricardo segurava minha mão como se tivesse medo de que eu desaparecesse outra vez. A Ana caminhava um pouco atrás, respeitando nosso ritmo. Quando chegamos à área externa do aeroporto, a chuva tinha virado uma garoa fina. O vento era frio, mas eu sentia um calor no peito, misto de dor, perdão, e algo que eu não sentia fazia anos, esperança. Ao lado da entrada vi uma fileira de bancos metálicos. Ricardo me guiou até um deles e me fez sentar, como se eu fosse frágil demais para continuar de pé. Mãe, ele começou com a voz baixa, tem uma coisa que eu nunca tive coragem de te contar, e talvez seja por isso que eu errei tanto agora. Eu olhei, surpresa. Ele respirou fundo, como quem se prepara para abrir uma porta que manteve trancada por muito tempo. Eu cresci com medo. Ele apertou as mãos, inquieto. Medo de não ser suficiente, medo de te decepcionar, medo de você ver em mim o homem que meu pai foi. Meu coração parou um segundo. Ricardo? Não, deixa eu falar. Ele ergueu o olhar e havia dor nele.
Quando eu era pequeno, eu via você limpando a casa dos outros, varrendo o salão, fazendo unha até tarde, e ainda assim sorrindo para mim como se nada doesse. Eu via você me defendendo do mundo inteiro, mesmo quando ninguém te defendia. Eu via você me segurando no colo quando eu chorava por causa do meu pai, e eu sempre pensei, eu não posso ser como ele, eu não posso errar com ela. Minhas mãos começaram a tremer. Ricardo, você nunca foi o seu pai. Ele negou a cabeça. Mas cada vez que eu não conseguia te dar algo que você merecia, eu me sentia igual a ele. E com o casamento, eu quis fazer tudo perfeito. Quis impressionar todo mundo. Quis parecer bem-sucedido. Quis mostrar que eu tinha vencido na vida. Quis mostrar que eu não era aquele menino pobre que você carregou nos braços. Ele fez uma pausa longa, dolorosa. E no meio dessa obsessão, eu perdi o que mais importa. Eu perdi você. E quando percebi, eu já tinha estragado tudo. As palavras dele atravessaram meu peito como faca e remédio ao mesmo tempo. A Ana se aproximou, ficando ao lado dele. Dona Helena, ela disse suavemente, ele carrega uma culpa que o senhor nunca deveria ter carregado sozinho. Ele se cobra por tudo, até pelo que não é culpa dele. Ricardo abaixou a cabeça de novo. O dia em que o pai foi embora, eu nunca esqueci. Eu era pequeno, mas lembro da sua cara. Você tentando ser forte por mim. E eu jurei que nunca ia te causar dor. Nunca. Minha voz falhou quando tentei responder. Meu filho, você nunca precisou ser perfeito para mim. Só precisava ser presente. Só precisava aparecer. Ele fechou os olhos, deixando uma lágrima cair. Eu sei, mãe, mas eu fiquei tão preso na ideia de te provar que eu era melhor que esqueci de te amar do jeito simples, do jeito certo. E quando percebi, eu já tinha te colocado do lado de fora da minha vida, literalmente. Por alguns segundos, ninguém falou nada. O vento soprou devagar. A garoa caiu mais fina. E eu percebi que aquele momento, aquele desabafo, era algo que ele carregava sozinho desde a infância. Eu respirei fundo. Ricardo, você não precisa me provar mais nada. A vida já te cobrou demais. Quem tem que provar alguma coisa agora é você para você mesmo. E eu só quero meu filho de volta. Não o homem que tenta ser perfeito para o mundo. Ele abriu os olhos devagar e neles havia um menino pedindo para voltar para casa. Eu quero voltar, mãe, ele sussurrou. Mas quero voltar como alguém que não vai mais te colocar em último lugar. Eu sorri, triste e orgulhosa ao mesmo tempo. Então, começa sendo honesto. Comigo, com a sua esposa, com você mesmo. Ele assentiu, enxugando as lágrimas. Eu prometo. A partir de hoje, eu vou ser diferente. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu acreditei. Ficamos sentados naquele banco por longos minutos, deixando o passado respirar entre nós. Era como se cada lembrança que ele revelava abrisse uma porta dentro de mim, uma porta que eu nunca pensei que ele enxergaria. O Ricardo passou as mãos pelo rosto e disse: tem mais uma coisa que eu nunca te contei, porque eu tinha vergonha. Meu coração acelerou. Pode falar, respondi, com calma. Ele encarou o chão. Mãe, você sempre acha que eu me virei bem, que cresci forte, mas quando eu era adolescente, eu morria de medo de você desistir de mim. Eu franzi o senho. Ricardo, por que você pensaria isso? Eu sei, você nunca deu sinal disso. Mas quando o pai foi embora e nunca mais apareceu, eu achava que todo mundo poderia ir embora também, até você. Aquela confissão atravessou meu peito como um relâmpago. Meu filho, falei, tocando na sua mão, eu nunca ia te abandonar.
Ele respirou fundo. Eu sei disso agora. Mas naquela época, quando eu via você sofrendo por causa de contas, de trabalho, de tudo, eu achava que se eu fosse um peso, você ia cansar. E por isso eu queria crescer rápido, ser perfeito, ser suficiente, ser alguém que nunca te desse trabalho. Lembrei-me de tantas noites em que ele dizia: "Tô bem, mãe", mesmo quando não estava. De tantas vezes em que ele escondia boletim, medo, tristeza. E, quando fiquei adulto, ele continuou. Essa mania de querer ser o filho perfeito virou outra coisa. Virou orgulho. Um orgulho que me cegou. Eu queria provar que eu era capaz, que eu tinha vencido, que eu podia te dar tudo, mas, no processo, esqueci de te dar o essencial. Amor? Perguntei de forma suave. Ricardo balançou a cabeça. Presença. A Ana assentiu ao lado dele. Ele sempre achou que precisava se mostrar forte para a senhora. Ela tocou no ombro dele. Mas, no fundo, ele só tinha medo de falhar. Ricardo enxugou outra lágrima e falou com a voz trêmula. Eu deixei você fora do casamento porque, para mim, admitir que eu tinha falhado com a passagem significava admitir que eu não era perfeito. Eu preferi inventar desculpas, culpar você, culpar a agência, culpar o tempo, do que dizer eu errei. Meu peito apertou. Ricardo, eu nunca precisei de perfeição. Só precisava da verdade. Ele me olhou como quem finalmente entende algo que estava diante dele a vida inteira. Eu sei disso agora. E dói saber que percebi tarde. Ficamos em silêncio por um longo instante. A chuva parou e uma claridade suave entrou pelas janelas do aeroporto. Era quase simbólico, como se o céu quisesse testemunhar aquele recomeço. Mãe, ele disse depois de alguns segundos, eu também queria te contar outra coisa, sobre a viagem. Eu virei o rosto para ele. O que foi? Ele respirou fundo como quem carrega um peso enorme. Quando eu vi a cadeira vazia no altar, eu senti como se tivesse perdido você para sempre. Eu fiquei tonto. A Ana teve que me segurar. Eu quase desmaiei. E naquela hora, eu percebi que o casamento não significava nada para mim se você não estivesse lá. Nada. Eu só conseguia olhar para a cadeira vazia, como se fosse um buraco me engolindo. Eu senti a garganta fechar. Ricardo... Quando terminou a cerimônia, eu fui para trás do hotel e chorei escondido, para ninguém ver. Chorei igual menino. Eu me odiei por ter deixado você fora. Eu não sabia como te pedir perdão. Eu não sabia nem se você me atenderia se eu tentasse. A Ana completou. Ele chorou tanto que ficou sem ar. Eu nunca o ouvi daquele jeito. E foi ali que decidimos voltar para o Brasil na mesma hora. Meu peito se encheu de algo que eu não sabia nomear. Era dor. Mas também era o primeiro sinal de cura. Toquei a mão do Ricardo e falei: você não perdeu sua mãe, só me magoou. E magoa, a gente pode trabalhar. Abandono, não. Ele ergueu o olhar. Você me perdoa? Fechei os olhos por um instante, respirando fundo. Quando abri, respondi: o perdão eu dou. A confiança você vai construir. Ele assentiu emocionado. Eu vou. Um dia de cada vez, se você permitir. Eu apertei sua mão. Eu permito. E naquele instante, senti que uma parte do passado finalmente tinha soltado meu coração. Ficamos ali, sentados naquele banco gelado do aeroporto, como se o mundo tivesse parado para nos dar um tempo
Um tempo que nunca tivemos antes para falar de verdade, sem máscaras, sem medo, sem orgulho. O Ricardo respirou fundo e disse: Mãe, tem uma coisa que eu preciso te pedir desculpa, mas é uma das mais difíceis. Meu peito apertou. Pode falar, meu filho. Ele olhou para longe, como se buscasse coragem nas luzes do saguão. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, quando abri minha empresa, eu queria tanto te dar uma vida melhor que acabei me afastando da senhora. Eu achava que trabalhar mais, ganhar mais, subir mais era a maneira de te agradecer. Mas, na verdade, o que eu fiz foi desaparecer. Aquela verdade caiu sobre mim como um peso antigo que eu já carregava sem perceber. Eu senti a sua falta. Admiti, com a voz baixa. Mas eu não queria atrapalhar a sua vida. Ele franziu o rosto, como se aquilo doesse. Mãe, você nunca atrapalhou nada. E eu que fui idiota por achar que presença podia ser substituída por dinheiro, por progresso, por coisas materiais. Eu sempre coloquei o trabalho na frente de tudo, achando que você ficaria orgulhosa. Eu sempre fiquei, respondi, mas nunca pedi para ser substituída. Ele baixou a cabeça. Eu troquei o essencial pelo supérfluo. E no casamento, fiz a mesma coisa. A Ana segurou o braço dele, apoiando-o em silêncio. Ricardo continuou. Eu também preciso te dizer outra coisa, mãe. Uma que eu nunca disse a ninguém, nem para Ana. A Ana o olhou surpresa. O que foi? Perguntei, tentando não demonstrar preocupação. Ele respirou fundo. Quando o pai foi embora, eu não chorei naquela hora. Eu só fiquei olhando você. Eu queria ver se você ia desabar. E quando você não desabou, eu decidi que também não podia desabar. Então, eu guardei tudo. A raiva, a dor, o medo, tudo. Como se eu chorasse, você fosse quebrar junto comigo. Meu coração se partiu ali, na frente dele. Ricardo, meu filho, você era só uma criança. Eu sei. Ele balançou a cabeça. Mas eu achava que eu era o homem da casa, que eu tinha que ser forte. E aí, quando cresci, essa ideia virou um peso que eu não consegui mais largar. E no casamento, quando percebi que tinha falhado com você, eu senti aquele menino voltando, todo quebrado. Eu senti meus olhos queimando. Meu filho, toquei seu rosto. Você não precisava ser o meu escudo. Era eu que tinha que proteger você. Não ao contrário. Ele fechou os olhos, respirando fundo, como se aquelas palavras fossem um abraço. Eu sei disso agora. Mas eu passei anos carregando aquela sensação de que, se eu falhasse com você, eu viraria o meu pai. E no fim, tentando fugir dele, acabei repetindo o abandono, do meu próprio jeito. A Ana enxugou discretamente uma lágrima que caiu. Ricardo completou. Eu coloquei no chão da minha vida, mãe, não por falta de amor, mas por falta de coragem. Eu senti a dor dele, a culpa, o medo, tudo que ele nunca tinha dito. Eu respirei fundo e falei devagar. Ricardo, filho nenhum nasce sabendo amar. Amor também se aprende. E você está aprendendo agora. Ele abriu os olhos e me olhou como quem se agarra a uma verdade nova. Você acha que um dia a senhora vai confiar em mim de novo? Eu toquei suas mãos firme. A confiança não acabou, Ricardo. Ela só ficou machucada. E machucados, a gente trata com cuidado, com tempo, com presença. Ele assentiu com o semblante mais leve. Eu vou cuidar dessa confiança, mãe, todos os dias.
Eu sorri pela primeira vez desde que tudo começou. Então vamos continuar, juntos, um passo de cada vez. O vento soprou levemente pela porta automática do aeroporto, levantando um pedacinho de papel do chão. E, naquele instante, percebi algo profundo. Nós dois estávamos recomeçando. Não como antes, mas como uma nova versão de nós mesmos, mais verdadeira, mais honesta, mais humana. E pela primeira vez, eu senti paz. No dia seguinte, acordei com algo que eu não sentia havia muito tempo. Leveza. Não era felicidade completa, não era um final de novela, mas era um alívio, um respirar sem aquele peso constante no peito. A pousada parecia ainda mais clara. O cheiro de café recém-passado invadia o corredor e o som dos pássaros lá fora misturava com uma tranquilidade que eu desejava guardar dentro de mim. Desci para o café e encontrei Ana sentada à mesa, mexendo distraída no celular. Ela ergueu os olhos e sorriu quando me viu. Bom dia, dona Helena. Bom dia, minha filha. Ricardo apareceu logo depois, o cabelo bagunçado, o rosto mais sereno do que nos últimos dias. Ele se inclinou e beijou minha testa, algo que não fazia anos. Dormiu bem, mãe? Dormi, respondi. Pela primeira vez, em paz. Tomamos café juntos. Conversas leves, comentários bobos, risinhos que nasciam sem esforço. Parecia que estávamos ensaiando uma vida nova, um jeito novo de estarmos juntos. Depois do café, subimos para o meu quarto. Ricardo sentou-se na beira da cama, mexendo no celular com uma expressão meio séria. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Ele respirou fundo. A família está perguntando onde eu tô. Estão mandando mensagem sem parar. Minha sogra, meus tios, os padrinhos, todo mundo quer saber por que fomos embora tão cedo de Cancún. E o que você respondeu? Perguntei, firme, lembrando da promessa que ele tinha feito. Ele passou a mão nos cabelos. Por enquanto nada. Eu não quis responder no impulso. Ricardo, você disse que ia contar a verdade. Eu sei, ele murmurou. E vou, só preciso de coragem. O dia passou devagar. Saímos para caminhar um pouco, almoçamos num restaurante simples ali perto, rimos de memórias antigas, mas por baixo dessa superfície tranquila havia uma tensão crescendo. A tensão de algo que ainda não tinha sido resolvido. Um mundo lá fora. À noite, de volta à pousada, o telefone dele começou a tocar sem parar. Ele atendeu. Alô? Pela expressão dele, percebi que era alguém da família. Sim, tia, eu tô bem. Sim, a Ana também. Eu e a Ana trocamos olhares em silêncio. Não foi nada demais. Ele começou. Meu peito apertou. Não foi nada demais. Aquelas palavras soaram como um eco distante do que eu já tinha ouvido. Ele continuou. Foi só um problema com logística, uns imprevistos. Você sabe como é, né? Muita gente, ficou difícil. Eu senti um estalo por dentro. Ana também pareceu notar. Ela se levantou devagar, preocupada. Ricardo! Ela chamou baixinho, mas ele não ouviu. Ele andava de um lado para o outro, nervoso. Não foi briga com ninguém. Não fala assim. A minha mãe não foi porque as coisas se enrolaram. Não tem motivo para drama. As palavras caíram sobre mim como pedras. A minha mãe não foi porque as coisas se enrolaram. Não tem motivo para drama. Eu não sabia o que doía mais. Ouvir ele repetir a mesma desculpa que me apagava, ou perceber que, diante do mundo, ele ainda tinha medo de admitir o erro. Ana se aproximou dele, tocando seu braço. Amor, sussurrou, não fala assim. Mas ele, nervoso, afastou a mão dela sem perceber. Tia, por favor, eu já falei que tá tudo bem. Minha mãe não é vítima, não.
Ela que escolheu não ir, tá? Meu coração gelou. Era como se alguém tivesse puxado o chão debaixo de mim outra vez. A mesma mentira, a mesma versão, de novo. Eu me levantei da cama devagar, sentindo as pernas trêmulas. Fui até a janela e olhei para fora, tentando respirar. Mas o ar parecia ter sumido do quarto. Atrás de mim, a voz dele continuava. A senhora sabe como ela é, né? Se enrola, complica as coisas, aí depois... Não ouvi o resto. Não consegui. Tudo ficou distante. A voz dele virou ruído. As paredes pareciam se fechar. Ana, dessa vez, tomou coragem, arrancou o telefone da mão dele e desligou. Ricardo, disse ela, brava, com os olhos cheios d'água. O que você está fazendo, Ricardo? Ele olhou Ana confuso e irritado. Você enlouqueceu, Ana? Era minha tia. E o que você estava fazendo com a sua tia? Apagando sua mãe, de novo. Ele engoliu em seco, como se só naquele instante tivesse se dado conta do que tinha dito. Eu me virei devagar, ainda com a mão na janela. Ela que escolheu não ir, repeti, com a voz baixa, quase um sopro. Ela se enrola, ela complica. Foi isso que você disse, não foi? O quarto ficou em silêncio. Ele me olhou como se tivesse sido atingido por um raio. Mãe, eu falei sem pensar. E é isso que me dói, Ricardo. Respondi, sentindo a voz finalmente tremer. Você sempre fala sem pensar quando se trata de mim. Quando é para me diminuir, você fala rápido. Quando é para me defender, você trava. Ele deu um passo na minha direção. Mãe, eu não quis. Não quis? Perguntei com lágrimas nos olhos. Ou não conseguiu? Porque na frente de mim, você diz que quer reconstruir. Mas basta alguém questionar lá fora e você volta a me colocar como a culpada. Ana, com os olhos marejados, murmurou. Ela tem razão, Ricardo. Ele passou a mão no rosto, desesperado. Eu não queria que ficasse feio para mim. Todo mundo já tá falando, perguntando, jogando tudo em cima de mim, dizendo que eu fui irresponsável. Eu não aguentei. E engoliu seco. Usei você de escudo de novo. As palavras dele chegaram como facadas. Eu te perdoei, Ricardo, disse com a voz pesada de dor. Eu me abri, contei minhas dores, te ouvi, achei que você tinha entendido. Mas pelo visto, eu fui a única que estava pronta para ser verdadeira. Ele ficou pálido. Não fala assim, mãe. Por favor. Você quer que eu volte para sua vida, mas não quer assumir diante do mundo que me feriu. Quer uma reconciliação que te limpe, sem te expor. O silêncio que se fez depois disso foi denso. Ricardo deu mais um passo, mas eu levantei a mão, pedindo que ele parasse. Eu te amo, Ricardo. Isso nunca vai mudar. Mas eu aprendi uma coisa. Olhei firme nos olhos dele. Amor sem respeito se transforma em humilhação. E eu jurei que não ia mais me humilhar. Nem por você. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. A senhora vai me deixar de novo? Eu respirei fundo. O peito doía, mas pela primeira vez a dor vinha junto com clareza. Não vou te deixar, mas também não vou mais correr atrás de um lugar na sua vida. Ele abaixou a cabeça, derrotado. Eu me virei, sentei na cama, peguei minha bolsa. Ana observava tudo em silêncio, com o coração visivelmente em pedaços. A gente conversa depois, falei, levantando a bolsa. Quando você estiver pronto para falar de mim, do jeito certo, não só dentro desse quarto, mas fora dele também. E, pela segunda vez, eu saí. Não fugindo, mas me protegendo. E naquela noite, no corredor silencioso da pousada, meu coração se quebrou mais uma vez. Só que dessa vez, eu não deixei que ele se espalhasse no chão.
Eu segurei cada pedaço com as próprias mãos, porque agora eu sabia montar de novo, mesmo que ele nunca aprendesse. Voltei para o meu quarto devagar, cada passo pesado, como se meus pés estivessem afundando em areia molhada. Quando fechei a porta atrás de mim, deixei a bolsa cair no chão e me encostei na madeira fria, sentindo o coração bater forte, mas não de desespero. Era outra coisa. Era um cansaço profundo, misturado com uma força nova que eu ainda estava aprendendo a reconhecer. A pousada estava silenciosa, aquele tipo de silêncio que parece conversar com a gente. Caminhei até a cama e me sentei olhando para as minhas próprias mãos, como se fossem estranhas. Elas tremiam um pouco, mas não de medo. Era um tremor diferente, um tremor de basta. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu tinha acabado de dar a ele a chance de ser verdadeiro. Eu tinha mostrado feridas abertas, contado memórias antigas, oferecido perdão sincero. E no primeiro teste, ele voltou ao velho reflexo. Culpar a mãe, se esconder atrás da mãe, me transformar no erro mais fácil. Abri os olhos devagar. A dor de ouvir aquilo dele outra vez estava ali, latejando, mas havia algo novo ao lado dela. Eu não estava mais despedaçada. Eu estava consciente. Peguei minha mala e comecei a arrumar minhas coisas. Dobrei minhas roupas com calma, como quem reorganiza a alma enquanto mexe nos tecidos. Minutos depois, batiu na porta. Era Ana. Abri a porta e ela praticamente entrou sem esperar, com os olhos cheios de preocupação. Dona Helena, me desculpa, por favor, me desculpa. Eu nunca pensei que ele fosse dizer aquilo de novo. Eu nunca... Toquei o braço dela. Não é culpa sua, minha filha. Ele errou comigo, não com você. Ela enxugou as lágrimas, nervosa. Ele está destruído na recepção. Está andando de um lado para o outro, falando sozinho, tentando ligar para a senhora, mas o telefone ficou aqui no quarto. Eu sei. Respondi calmamente. A senhora não vai falar com ele agora? Balancei a cabeça. Não. Não dessa vez. Dessa vez, ele precisa sentir o peso do que fez. Ele precisa ficar sozinho com as próprias palavras. Ana apertou a boca, num misto de tristeza e concordância. Ele me disse que... Ela hesitou. Que nunca tinha se sentido tão pequeno. Suspirei. Ele não é pequeno, Ana. Só é imaturo. Ainda está crescendo e, às vezes, crescer dói. Ela olhou para mim com uma mistura de admiração e angústia. A senhora é muito forte. Não. Corrigi. Com um sorriso triste. Eu só aprendi que amor também precisa de limite. O silêncio que se instalou depois disso foi pesado, mas necessário. Ele pediu para saber se a senhora vai embora. Ela murmurou. Vou. Mas não para sempre. Apenas preciso do meu espaço. Ana,
me abraçou inesperadamente, forte como uma filha que abraça uma mãe que ela tem medo de perder. Eu não quero que a senhora se afaste da nossa vida por causa disso, ela sussurrou. Acariciei suas costas, acolhendo o gesto. Eu também não quero me afastar, mas às vezes se afastar um pouco é a única maneira de voltar inteira. Quando ela saiu, sentei novamente na cama e deixei que o silêncio me envolvesse. Eu sabia que, por mais que doesse, aquela era a parte mais necessária do caminho. A parte em que ele precisaria olhar para dentro de si, sem ninguém para suavizar a queda. E quando finalmente o ouvi bater na porta, horas depois, a voz chorosa atrás da madeira fina: "Mãe, por favor, abre. Eu preciso falar com a senhora." Eu respirei fundo, senti a dor e a força lutando dentro de mim e respondi: "Ricardo, não hoje." Do lado de fora, ouvi um soluço abafado. "Eu tô aqui," ele disse com a voz quebrada. "Eu fico aqui o tempo que for. Eu não vou embora." Fechei os olhos com força. Aquele era o som da queda dele. Não uma queda destrutiva, mas uma queda necessária. Ele finalmente tinha sido confrontado com a verdade de si mesmo. E eu sabia com toda certeza, que daquele ponto em diante, tudo dependeria da escolha dele. Eu me deitei devagar na cama, segurando o meu próprio coração com carinho, porque às vezes amar é justamente isso. Não abrir a porta, mas também não ir embora. Deixar o outro aprender antes de voltar. A madrugada chegou devagar, com aquele silêncio que faz a gente ouvir até o próprio coração. Eu estava sentada na cama, encostada na cabeceira, olhando para a porta fechada. Lá fora, o corredor estava escuro, mas eu sabia que ele estava ali, sentado no chão, encostado na porta, esperando. De tempos em tempos, eu ouvia o leve som da respiração dele, curta, pesada, angustiada, e aquilo me quebrava e me reconstruía ao mesmo tempo. Por volta das 3 da manhã, ouvi um suspiro profundo e depois a voz dele baixa, cansada. "Mãe, eu sei que a senhora está acordada. Eu queria só falar uma coisa. Não precisa abrir, só me escuta." Eu fechei os olhos, permitindo que as palavras chegassem até mim. Eu não tenho desculpa nenhuma. O que eu fiz hoje, o que eu repeti, foi feio, foi errado, foi covarde e... A voz dele tremeu. Eu finalmente entendi que, se eu não assumir meus erros, vou ser o homem que eu sempre tive medo de ser. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu sempre tive medo de parecer o meu pai. Sempre, desde pequeno. Mas hoje, percebi que o medo não me impediu de repetir algumas coisas. O medo só me deixou paralisado, mudo, mentiroso, escondido atrás de desculpas. E eu me odeio por isso, mãe. Eu me odeio. Meu peito apertou. Nunca imaginei ouvir meu filho dizer algo assim. Eu te usei como escudo para não assumir minhas falhas. Usei a senhora como desculpa para não encarar a verdade. E eu te machuquei 2 vezes, talvez mais. A senhora me deu perdão e eu devolvi com vergonha. Um silêncio pesado caiu entre nós. Depois de alguns segundos, ele começou a chorar. Não o choro desesperado do aeroporto, um choro silencioso, quebrado, profundo, o tipo de choro que vem da alma. Eu queria poder te pedir perdão olhando nos seus olhos, mas hoje eu não mereço que a senhora abra essa porta. Não agora, não depois do que eu fiz. Eu preciso... Ele engoliu o choro. Eu preciso aprender a lidar com o peso das minhas atitudes. Preciso sentir isso. Preciso enfrentar isso. E eu vou.
Eu prometo. Eu senti lágrimas quentes rolarem pelo meu rosto. Ele continuou: Mãe, eu não quero ser um motivo de dor na sua vida. Eu não quero repetir a história do meu pai. Eu prometo que vou aprender a ser homem. Não homem de trabalho, de dinheiro ou de imagem bonita para os outros. Homem de verdade. Homem de presença, de respeito, de palavra, de verdade. Minha respiração ficou presa no peito. Eu sei que eu te perdi um pouco nesses últimos dias. E você tem todo o direito de se afastar de mim. Mas, por favor, não desiste de mim. Eu vou fazer o que for preciso para te honrar. Agora de verdade. Agora sem desculpas. Depois disso, ele ficou em silêncio por alguns segundos longos. Eu vou ficar aqui. Dormir aqui mesmo, na porta. Se amanhã a senhora quiser abrir, eu vou estar pronto. Se não quiser, eu continuo aqui até a senhora permitir. Mas eu não vou mais fugir das minhas verdades. Não vou. Eu pressionei a mão contra a boca para não deixá-lo me ouvir chorando. Boa noite, mãe. Eu te amo. De verdade. Pela primeira vez em muito tempo. Com a verdade inteira. O corredor ficou silencioso depois disso. Eu não abri a porta. Não porque não queria, mas porque era necessário deixar aquela dor trabalhar nele e em mim também. Deitei devagar, com o coração pesado e leve ao mesmo tempo. E mesmo com tudo acontecendo, adormeci pela primeira vez em meses, sabendo que algo tinha finalmente começado a mudar. Não do lado de fora, mas dentro dele. E dentro de mim também. Acordei com a luz da manhã entrando pela janela, suave, dourada, como se o dia tivesse vindo com cuidado para não machucar. Antes mesmo de me levantar, eu já sabia. Ele continuava ali. Levantei devagar, caminhei até a porta e encostei o ouvido. O silêncio do corredor era tão espesso que parecia respirar. Abri a porta só um pouco, o suficiente para ver. Ricardo estava sentado no chão, encostado na parede, com a cabeça caída sobre o peito. Parecia ter dormido ali, do jeito que estava. O jeito como os braços dele estavam cruzados, como a respiração era pesada, como o corpo parecia cansado, tudo isso me tocou profundamente. Ele tinha passado a noite inteira esperando por mim. Não por orgulho, não por controle, mas por arrependimento. E arrependimento verdadeiro não é bonito. É quebrado, é feio, é humano. Abri a porta por completo sem fazer barulho. Me aproximei dele devagar. Quando me agachei ao lado dele, ele abriu os olhos devagar, confuso. E então, quando percebeu que eu estava ali, seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Mãe, ele sussurrou com a voz rouca. Eu abri a porta. Toquei seu rosto com cuidado, como se fosse vidro. Você ficou aqui a noite toda? Ele assentiu. Eu não ia embora. Eu disse que ficaria. Eu queria que você visse que eu estava aqui, de verdade. Parei por um segundo, respirando fundo. Ricardo, comecei. Você finalmente entendeu a profundidade do que fez? Ele fechou os olhos, deixando uma lágrima descer. Entendi. Eu te humilhei. 2 vezes. Uma na frente da família e outra escondido, mentindo de novo, sem perceber o tamanho da ferida. Eu fiz exatamente o que eu prometi não fazer. Eu coloquei o meu medo acima de você, acima da verdade, acima do nosso amor. Meu coração doeu, mas era uma dor que queria sair, não ficar. E agora? Perguntei.
O que você pretende fazer com essa verdade? Ele inspirou fundo e falou com firmeza. Eu quero mudar, de verdade. Não só com palavras, não só quando estamos sozinhos, mas com o mundo. Eu quero assumir o meu erro, quero pedir desculpas para você e diante das pessoas a quem menti. Quero limpar seu nome, quero consertar o que estraguei, tijolo por tijolo, mesmo que leve anos. Fiquei em silêncio por alguns segundos. O peso daquelas palavras me atravessava como um vento quente. E se o mundo te julgar? Perguntei. Ele levantou os olhos e pela primeira vez eu vi sinceridade adulta neles. Eu deixo que me julguem, porque a verdade liberta, e porque ninguém tem que carregar no lugar da minha mãe um erro que eu cometi. Fechei os olhos por um instante. Aquela frase, ela entrou em mim como uma oração. Ricardo, você finalmente está pronto. Pronto para quê? Ele perguntou, baixinho, quase como criança. Pronto para ser um homem que eu posso ter orgulho. Não por causa do dinheiro, não por causa das viagens, não por causa do casamento bonito, mas por saber se ajoelhar perante a verdade. Eu me ajoelho quantas vezes for preciso, ele respondeu com a voz firme, tremendo. Pela senhora, eu me reconstruí inteiro. Respirei fundo. O mundo pareceu ficar em silêncio absoluto. Estendi a mão para ele. Levanta, meu filho. Hoje a gente começa a caminhar do lado certo. Ele pegou a minha mão com cuidado, como se segurasse algo precioso. Levantou devagar, ainda emocionado, e quando ficou de pé, me puxou para um abraço forte, verdadeiro, cheio de um amor que nunca deixou de existir, mas que pela primeira vez estava limpo. Eu te amo, mãe, ele disse com a voz firme, clara, inteira. Eu também te amo, Ricardo, mas agora você vai ter que provar isso não só para mim, mas para você mesmo. Ele assentiu contra meu ombro. Eu vou, eu prometo. A partir de hoje eu escolho a verdade. Eu sorri, porque eu sabia. A escolha dele era o começo da cura dos dois. Descemos juntos para o saguão da pousada. O Ricardo estava diferente. Algo no olhar dele tinha mudado. Não era mais desespero, nem pânico, nem vergonha escondida. Era uma determinação tranquila, quase madura. A Ana já estava lá embaixo, sentada numa poltrona, esperando notícias com o rosto cheio de ansiedade. Quando nos viu, ficou de pé imediatamente. Vocês estão bem? Ela perguntou. Ricardo segurou minha mão e falou com a voz firme. Estamos. E eu preciso conversar com você também. Ela assentiu, preocupada. Claro, o que aconteceu? Ricardo respirou fundo, como quem carrega nas costas algo que finalmente decidiu largar. Eu preciso assumir a verdade, toda, não só para minha mãe, mas para todo mundo. A Ana se aproximou dele. Verdade sobre o casamento, ele respondeu. Sobre por que minha mãe não estava lá. Sobre o que eu fiz. Sobre o que eu escondi. Eu não posso deixar a pessoa que mais me ama no mundo carregar uma culpa que não é dela. E eu também não posso construir a minha vida nova com você em cima de mentiras velhas. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Ela segurou o rosto dele emocionada. Isso é muito importante, Ricardo. Ele tocou as mãos dela. Eu sei, e eu tô pronto para encarar o que vier. Ela sorriu orgulhosa. Eu tô com você, em tudo. Ele olhou para mim em seguida. Mãe, vou ligar primeiro para tia Abigail. Ela foi quem mais espalhou a versão errada, porque foi a única que eu dei. Eu senti uma dor suave no peito, mas era uma dor boa, uma dor de reparação chegando. Faça o que achar certo, respondi. Fomos até o banco da recepção. Ele se sentou, pegou o celular, encarou a tela por alguns segundos, respirou fundo e apertou o botão de chamada. Eu e Ana ficamos ao lado, em silêncio. Quando a chamada conectou, ouvimos a tia dele atender. Ricardo, finalmente! Pelo amor de Deus, onde você se meteu? A família inteira quer explicações. E sua mãe, pelo que você falou, enrolou tudo. A gente ficou chocado. Que absurdo ela! Ele não deixou ela terminar. Tia Abigail, ele interrompeu firme.
Quem enrolou fui eu, não a minha mãe. Do outro lado, silêncio. Ele continuou. Eu esqueci de comprar a passagem dela. Eu deixei para depois. Eu tentei resolver de última hora e não consegui. Eu menti para a senhora, para todo mundo e, pior ainda, menti para mim mesmo. A culpa foi minha. Só minha. Dava para imaginar a expressão da tia do outro lado da linha. Ricardo, como assim? Mas você disse que... Eu disse o que me deixava menos responsável, mas não era a verdade. A verdade é que minha mãe foi excluída do meu casamento por causa do meu erro, e não por culpa dela. Meus olhos se encheram de lágrimas. Ana levou a mão à boca. Ele respirou fundo e disse: a partir de agora, tia, não repita mais que ela se enrolou ou que não quis ir, ou que não fez esforço. Ela fez tudo. Eu é que falei com ela. Silêncio absoluto. Depois de alguns segundos, a tia respondeu com a voz baixa. Eu não sabia. Me desculpa, Ricardo. Me desculpa mesmo. Não peça desculpas a mim, ele disse. Peça desculpas para minha mãe, quando ela estiver pronta para ouvir. Ele encerrou a ligação. Eu fiquei imóvel. Senti algo grande, profundo, quase sagrado acontecendo diante de mim. Ricardo colocou o celular no colo e olhou para mim. Uma ligação já é um começo. Eu vou ligar para todos, um por um. Eu quero a verdade limpa. Não quero mais construir nada em cima de mentiras. Eu respirei fundo, sentindo meu peito aquecer. Estou orgulhosa de você. Falei baixinho, mas firme. Ele desviou o olhar, emocionado. Eu precisava ouvir isso, mãe. Mas precisava merecer também. Ana segurou a mão dele e disse: você deu um passo enorme hoje. Ele respirou fundo, como que finalmente consegue preencher o peito inteiro de ar. Mãe, eu quero que você saiba que o que eu estou fazendo não é só para consertar o erro. É porque eu quero ser um homem que você respeite. Um homem que eu respeite. Eu segurei seu rosto com carinho. Você está se tornando esse homem agora, meu filho. Ele fechou os olhos, deixando uma lágrima descer. Então, deixa eu continuar. E naquele instante, algo aconteceu dentro de mim. Não era perdão completo ainda. Não era confiança total ainda. Mas era aceitação. Era futuro. Era recomeço. Dono da razão você nunca foi, Ricardo. Mas pelo menos agora está sendo dono da verdade. Ricardo fechou os olhos, aliviado. Obrigado. Eu precisava limpar o nome da minha mãe. Já está limpo, ela disse. E eu queria pedir desculpas a ela também. Pela forma como julguei, pela forma como afastei. Eu sinto muito. Ele desligou devagar e me olhou. E eu vi. Eu vi um homem ali. Um homem de verdade. Mãe, ele disse com a voz baixa e cheia de emoção. Eu fiz o que você pediu. Falei a verdade lá fora. Não por aparência, mas porque eu precisava e porque você merecia. Toquei sua mão. Você fez o que eu sempre esperei que você fizesse, Ricardo. Encarou a verdade, de frente, sem medo. Ele engoliu seco. A senhora consegue me perdoar agora? De verdade? Eu respirei fundo e falei. Sim, agora eu posso. Ele sorriu, um sorriso tão sincero, tão limpo, tão menino e tão homem ao mesmo tempo, que algo dentro de mim se dissolveu. A Ana enxugou as lágrimas e então Ricardo disse algo que marcou aquele instante para sempre. Mãe, se um dia eu tiver um filho, eu quero amar ele como você me ama, mesmo quando eu não mereço. Meu coração quase transbordou. Então o amor começa assim mesmo, meu filho, com verdade e com escolha. Naquele momento, percebi. Ele tinha feito a escolha dele, e era a escolha certa. E, finalmente,
o caminho para o nosso final começou a se abrir. Depois da foto, ficamos ali por alguns minutos, só olhando o mar. O Ricardo parecia mais leve, como se tivesse tirado um peso que carregou silenciosamente por anos. A Ana, com o celular ainda na mão, olhava a foto repetidas vezes e sorria, não só pela imagem, mas pelo que ela representava. Essa foto, ela disse, é o começo de tudo. Eu sinto isso. Eu assenti. Era o começo de uma nova história entre nós. O vento batia suave, trazendo o cheiro do sal, e a luz do entardecer deixava tudo num tom dourado de renascimento. A água lambia a areia em movimentos lentos e eu sentia a cada onda como se partes minhas estivessem sendo lavadas e devolvidas. Mãe, Ricardo chamou-me tirando suavemente dos pensamentos. Posso te mostrar uma coisa? Pode. Ele tirou o celular do bolso e abriu uma pasta de fotos, mas antes mesmo de mostrar, a voz dele falhou um pouco. Eu fiz isso logo depois do casamento, no quarto do hotel. Fiquei surpresa. Fez o quê, meu filho? Ele virou a tela para mim. Era um vídeo. No vídeo ele estava de terno, o mesmo usado no casamento. Os olhos vermelhos, o cabelo bagunçado, a expressão devastada. Ele tremia levemente ao segurar o celular. No vídeo ele dizia: Mãe, eu sei que a senhora não vai ver isso agora, talvez nunca veja, mas eu estraguei tudo. Eu te deixei fora. Eu te machuquei e eu não sei como viver com isso. Meu coração apertou. O vídeo continuava. Eu queria que a senhora estivesse aqui, mãe. Eu queria ter visto a senhora entrando na festa, chorando do seu jeito. Eu queria ter mostrado que eu cresci. Mas eu falhei e agora o casamento acabou e eu só sinto essa cadeira vazia dentro de mim. Eu levei a mão à boca, sentindo o mundo parar. A Ana enxugou os olhos discretamente. Ricardo apenas ficou quieto esperando minha reação. No vídeo, ele terminava dizendo: Eu te amo, mãe. Mesmo se você nunca mais quiser olhar na minha cara, eu te amo. E eu juro, eu vou passar o resto da minha vida tentando consertar isso. O vídeo acabou. Eu fiquei imóvel, olhando para a tela escura. Não era uma gravação perfeita. Não era bonita. Não era nada arrumada. Era verdade. Pura. Rasgada. Sem filtro. E verdade cura. Entreguei o celular de volta a ele, sem conseguir falar de imediato. Respirei. Senti minhas emoções subindo como maré. E finalmente consegui dizer: Obrigada por ter me mostrado. Ele sorriu com lágrimas nos olhos. Eu precisava te mostrar, porque hoje eu sou um homem capaz de te entregar a minha verdade. Não importa se ela é feia, não importa se dói. Eu não escondo mais nada. Eu toquei o rosto dele, suave. Isso é amor, Ricardo. O amor que constrói, que se estende, que enfrenta. A Ana, emocionada, colocou a mão sobre a minha. Dona Helena, posso falar uma coisa? Claro, minha filha. Eu acho que vocês dois salvaram o nosso casamento. Ela sorriu através das lágrimas. Porque eu quero construir uma família onde a verdade seja o centro, onde ninguém deixe o outro para trás. E agora eu sei que isso é possível. Eu sorri para ela, apertando sua mão. Família se faz assim mesmo, com queda e com levantar. O Ricardo respirou fundo e então falou: Mãe, eu queria te pedir mais uma coisa. Se você quiser, não precisa ajeitar agora. Fala. Eu queria
que a senhora fosse a primeira pessoa a ver o álbum oficial do casamento quando ficar pronto, antes de todo mundo. Aquele pedido me tocou de um jeito tão profundo que meu peito quase doeu. Por quê? Perguntei suavemente. Ele respondeu sem hesitar. Porque eu quero que a senhora seja parte da minha história, mesmo nos capítulos em que eu errei. Eu sorri com lágrimas nos olhos. Eu aceito, meu filho, com alegria. Ele me abraçou. Ana nos abraçou também. E ali, na praia silenciosa, 3 corações se encontraram na mesma batida. O sol já estava quase escondido, pintando o céu de laranja e rosa, e eu senti algo que fazia meses eu não sentia. Paz. Plena. Profunda. Real. Era o começo da nossa cura. Era o começo da nossa nova vida. Era o começo do amor. Sem mentira, sem medo, só verdade. A noite caiu lentamente, como se o céu tivesse nos dando tempo para guardar tudo o que havia acontecido naquele dia. Ficamos mais um pouco na praia, caminhando na beira da água. Cada passo que eu dava parecia desfazer mais um pedaço da dor que eu carregava. Cada onda que tocava meus pés parecia dizer: "Você está livre agora." Depois, voltamos para a pousada. A dona, sempre gentil, sorriu quando nos viu entrar juntos. 3 pessoas que, naquela altura, já não eram as mesmas que haviam chegado. "Vocês parecem diferentes hoje," ela disse, observando os nossos rostos serenos. "Estamos," eu respondi. "Hoje, a gente encontrou o que faltava." Subimos para o quarto e Ricardo pediu para entrar por último, como se quisesse me dar espaço. Ana me abraçou antes de se recolher. "Obrigada por não desistir dele," ela sussurrou. Eu nunca desistiria, mas eu precisava que ele não desistisse de mim também. Ela sorriu emocionada e foi para o quarto ao lado. Fiquei sozinha com o Ricardo mais uma vez. Ele fechou a porta e ficou ali, parado, olhando para mim como se me visse pela primeira vez. "Mãe, posso sentar com você um pouco?" Claro, respondi. Ele se aproximou devagar e se sentou ao meu lado na cama. Ficamos em silêncio por alguns minutos, como se aquele silêncio fosse uma ponte entre quem fomos e quem estávamos nos tornando. "Mãe," ele começou, "eu fiquei pensando em tudo hoje, em tudo mesmo. E eu queria te pedir uma coisa simples, mas importante." "Diga." Ele respirou fundo. "Eu queria que a senhora voltasse comigo para casa. Não para morar comigo, não para viver a minha vida, mas para deixar eu te levar de volta como a senhora merece, sem dor, sem humilhação, sem silêncio." Meu coração se apertou. "Ricardo, eu sei que não posso desfazer o que fiz, mas posso te levar de volta com dignidade. Te levar de volta sabendo que agora eu sou um homem que você pode confiar. E quero começar mostrando isso no caminho de volta." Eu passei a mão no rosto dele. "Eu volto sim, mas com uma condição." Ele engoliu seco. "Qualquer uma. Você vai continuar fazendo terapia." Ele piscou, surpreso. "Terapia?" "Sim. Você carrega coisas que não são suas desde que era menino. Carrega culpas, medos, fantasmas, e eu não posso ser a sua única cura, nem devo ser." Ele respirou fundo, pensou por alguns segundos e então assentiu, sério. "Tá certo, eu faço, pelo meu bem e pelo nosso." Eu sorri. "Então eu volto com você." Os olhos dele marejaram mais uma vez, mas dessa vez eram lágrimas leves, não de dor, mas de alívio. Ele me puxou para um abraço longo, calmo, cheio de amor e verdade. "Obrigado, mãe," ele murmurou.
por me dar uma segunda chance e por me ensinar que amor não é perfeição, é presença. Abracei-o mais forte. O amor nunca foi o problema, Ricardo. O problema sempre foi o silêncio. E o silêncio nós já quebramos. Saímos da pousada na manhã seguinte. O sol estava brilhando, o céu limpo e o vento carregava o cheiro doce de recomeços. O Ricardo me abriu a porta do carro como se eu fosse uma rainha. A Ana ajeitou minhas coisas no banco de trás. E eu entrei no carro com uma leveza que jamais imaginei sentir novamente. Enquanto ele dirigia pela estrada, colocou a mão sobre a minha, daquela forma tímida e carinhosa que ele tinha quando era pequeno, e disse: Mãe, obrigado por voltar para mim. Eu olhei pela janela, vendo o mundo passar devagar, e respondi: Eu nunca fui embora, meu filho. Eu só precisei me lembrar de quem eu era, para poder voltar do jeito certo. Ele sorriu, e naquele sorriso eu vi tudo. O menino que eu criei, o homem que ele estava se tornando, e a promessa silenciosa de que dali em diante a nossa história seria diferente. E foi ali, naquela estrada simples, que eu percebi... Eu tinha recuperado meu filho. E mais importante ainda, tinha recuperado a mim mesma. Obrigado por assistir a essa história até o final. Se você gostou dessa história, com certeza vai adorar a próxima. Ela é tão interessante, ainda mais intrigante do que eu poderia imaginar. Então não deixe de conferir. Clique na imagem que está aparecendo na sua tela agora para assistir a próxima.